Bom pessoal, boa noite. Vamos agora começar um assunto que já foge um pouco daquela parte que a gente veio estudando em dois bimestres, que é a termologia. A gente vai começar os conceitos sobre ondas, certo? E para iniciar a gente vai começar com ondas mecânicas, falar sobre conceitos, exemplos e algumas aplicações sobre ondas mecânicas, ok? Então essa é a primeira aula dessa área da física que a gente vai estudar agora. E até o final de janeiro a gente também vai estudar de ótica. A parte de ótica vai ser mais para o mês de janeiro. Bom, uma definição sobre ondas, que elas são constituídas por uma sucessão de pulsos idênticos emitidos em intervalos de tempos iguais, quando a perturbação que a produz se repete periodicamente. O que quer dizer pulsos, intervalos de tempo? Você imagina a situação em que você estica uma corda de um lado, uma pessoa estica do outro, e de repente alguém dá um impulso, e aí esse impulso ele percorre a corda e vai para o outro lado, certo? Seria algo semelhante ao que eu vou mostrar agora nesse vídeo rápido sobre o que é os pulsos de uma onda. Por meio da interferência de ondas se propagando em sentidos contrários. Se gerarmos uma onda na mola, ela se propagará em um sentido, e ao ser refletida, retornará em sentido contrário. Bom, viram só lá no vídeo, então aquilo é perturbação, né? Então aqueles pulsos que batem de um lado e voltam para o outro é o que a gente pode chamar de pulso, certo? E uma coisa importante, né? Toda onda transporta energia e não transporta matéria, ok? Então uma dica super importante, a onda ela transporta energia, ela não transporta matéria, certo? Uma onda regular. Bom, a onda tem uma natureza, ou seja, como ela surge, como ela se propaga. Então a natureza dela vem de duas formas, vem das ondas mecânicas, que é o que a gente vai estudar agora, e vem das ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, ela precisa de um meio material para se propagar, tipo o som. O som é uma onda que se propaga no meio ar, meio gasoso, certo? O tsunami, que é uma onda no mar, né, meio líquido, e os terremotos é a partir do som. Então, aí são exemplos de ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, mas pode se propagar em meios materiais. A luz é um exemplo dela. O que é ondas que não precisam de meio material? É ondas que viajam no vácuo. O que é o vácuo? Um espaço com ausência de ar, né? Não tem o ar, não tem matéria, então é um espaço vazio, a gente chama de vácuo, e aí essa onda eletromagnética de natureza elétrica e magnética, a exemplo da luz, que é um tipo de onda eletromagnética, ela consegue viajar no meio material, mas também ela viaja no vácuo, mas também no meio material, certo? Então a principal característica da onda magnética, eletromagnética, é viajar em meio vácuo, ok? Outra característica das ondas são a dimensão de propagação delas. O que são a dimensão? É os espaços que ela consegue tomar, certo, em sua propagação. Então existem as ondas unidimensionais, certo? Elas se propagam em apenas uma direção, exemplo, a onda em uma corda, como eu mostrei no vídeo agora há pouco, certo? As ondas na corda de um violão também, certo? Quando você vai dedilhar o violão, são dois exemplos práticos de ondas unidimensionais. Ondas bidimensionais são as ondas que se propagam em duas direções ou em um plano, formando dois eixos. Um plano, certo? Um exemplo é jogar uma pedra na superfície de um lago, formando-se ondas circulares que se propagam em duas dimensões. Seria algo do tipo... Viram só? Foi que nem nesse vídeo aí. Essas são tipos de onda bidimensional. Elas se propagam daquela forma ali, como aquelas gotas de água caindo sobre a superfície da água e fazendo ondas circulares. E existem as ondas tridimensionais. Vídeo, observaremos o fenômeno de refração. Ondas tridimensionais são as ondas que se propagam no espaço, ou seja, em todas as direções, como as ondas sonoras, certo? Então, ela se propaga em todas as direções. Agora vem a dimensão de propagação das ondas. Na verdade teve um erro aqui, galera. Essa palavra não é dimensão. Pronto, palavra trocada. Na verdade é direção de propagação das ondas, certo?
Aliás, é isso mesmo. Dimensão de propagação das ondas. Eu acabei de ver aqui. Ondas unidimensionais numa corda, bidimensionais com a água, formando círculos, e tridimensionais, ondas se propagando em 3 direções, certo? Como se fosse um espaço cartesiano. Então, nosso próximo slide é sobre, agora sim, direção de propagação das ondas. Direção de propagação das ondas só existem duas, longitudinais e transversais, certo? Essas ondas longitudinais, a direção de propagação se coincide com a direção de vibração da onda. Esse tipo de onda acontece quando movimentamos uma mola para frente e para trás, a extremidade da mola, certo? As transversais são ondas que se propagam perpendicular à direção de vibração. Esse tipo de onda ocorre, por exemplo, nas ondas eletromagnéticas. A exemplo desse desenho aqui, é longitudinal, que a mão do cara está segurando a mola, ele está fazendo esse movimento. Então a onda ela se propaga na horizontal, certo? E sua velocidade também é horizontal. Aqui essa onda transversal, ela se propaga de cima para baixo, mas sua velocidade é horizontal, a sua direção de vibração é vertical. Então, vertical com horizontal, certo? São ondas transversais. Agora, existem os elementos de uma onda. Então, se você voltar ao slide, a gente vai sempre, dependendo da onda ser longitudinal ou transversal, num gráfico, a gente sempre vai mostrar ela nesse formato, certo? Não quer dizer que quando você vê um gráfico XY, que a onda esteja assim, já queira dizer que ela é uma onda transversal. Não, às vezes o problema é uma onda longitudinal e por uma questão de gráfico, você sabe que a questão de gráfico, ela vai ter sempre esse formato aqui, ok? Então, na onda, existe basicamente esses 3 pontos aqui, cristas ou picos, vales e amplitudes, certo? Mostrando a figura aqui, mais uma vez, da corda se agitando, a crista são as partes de ponto máximo da onda, ou seja, a parte da vibração em que ela chega ao seu máximo. Ó, estou passando o mouse aqui nos máximos. O vale é ao contrário da crista, são as partes mínimas, certo? E existe a amplitude. O que é amplitude? Seria a altura, certo, dessa crista ou a profundidade desse vale, com relação a um eixo horizontal imaginário. Pode ser chamado de eixo X aqui. Então, em relação a essa linha imaginária aqui, a altura da crista ou profundidade do vale, eles são chamados de amplitude, ok? Aí, a partir de agora, a gente vai fazer alguns exemplos para a gente começar a compreender um pouco desses conceitos que eu acabei de passar nessa aula. Então, o nosso primeiro exemplo é o seguinte: o que é correto afirmar sobre ondas mecânicas? Vamos lendo e vamos eliminando, ok? Vai ficar mais fácil para a gente aí. Letra A. Transportam massa e energia? Letra B. Transportam massa e quantidade de movimento? C. Transportam matéria? D. Transportam energia e quantidade de movimento? Ou nenhuma das alternativas? Bom, a gente viu lá anteriormente que toda onda transporta, de certo, energia. Certo? Energia. Então, de cara, a gente já tem letra A ou letra D. Certo? Mas na letra A ele diz que transporta massa. Não, ela não transporta massa. Ela transporta energia e quantidade de movimento. Certo? Quantidade de movimento é a grandeza que relaciona a velocidade. Certo? Então, aqui teremos como resposta essa letra D aqui. Então, temos aí a letra D como resposta correta, ok? O que eliminou a letra A é dizer que transporta matéria, não transporta matéria. No nosso próximo exemplo, a respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta. Então, a gente vai buscar a alternativa incorreta aí. Vamos lendo ponto a ponto para que a gente possa fazer essa marcação, ok? Bom, na letra A ele diz o seguinte: as ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação, certo? Vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som.
Vamos lá, longitudinal, eu mostrei agora há pouco, são ondas que vibram em direção horizontal e se propagam em direção horizontal. Ou o contrário, vertical com vertical, ou seja, elas têm que ser paralelas. Então, essa letra A, vibração paralela à propagação, então ela está correta, certo? Então, essa letra A está correta. Porque o som ele se propaga em pulsos longitudinais, certo? Como se fossem ondas de pressão. Então a letra A está correta, não seria a letra A que a gente vai marcar, não. Cliquei A, incorreta. Letra B, o som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Tranquilo. Som, onda mecânica, longitudinal, como eu acabo de falar na letra A, e tridimensional, porque ele alcança as 3 dimensões. C, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Correto, gente? Quando eu ouvi falar em ondas eletromagnéticas, todas são transversais, certo? Onda eletromagnética longitudinal não existe, então não marca a letra C não, certo? Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Ok. Letra D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro do intervalo de tempo específico. A unidade o Hertz significa ondas geradas por segundo. Bom, esse item aqui a gente não explicou no assunto anteriormente, mas eu já posso antecipar para você que frequência é realmente o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo. Sua unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. Então, essa letra D ela está correta, mas essa letra D aqui é um assunto chamado frequência, período e velocidade de uma onda. A gente vai ver nas próximas aulas, ok? Mas já posso afirmar que ela é correta. E vamos ver o que está de errado na letra E. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Gente, natureza, somente mecânica e eletromagnética. Isso aqui está errado, certo? Então a nossa resposta aqui vai ser a letra E, certo? Aqui é a resposta incorreta, ok? O nosso terceiro exemplo fala sobre o som, que é uma onda longitudinal. Uma onda produzida numa corda esticada é um exemplo de onda transversal. O que difere ondas mecânicas longitudinais de ondas mecânicas transversais? O que difere? É a frequência? Não. Todas as ondas têm frequência, certo? Se são iguais ou diferentes, tudo vai depender de cada situação, mas toda onda tem frequência. O que difere ondas mecânicas longitudinais e transversais? A direção de vibração do meio de propagação. Na letra C a gente tem um comprimento de onda. Comprimento de onda, assim como frequência e como a letra E, amplitude, toda onda tem, certo? Então, onda mecânica, longitudinal, transversal, tem frequência, tem comprimento de onda e tem amplitude. O que a gente precisa agora é diferenciar a B e a D. Qual é a correta, né? A B fala em direção de vibração do meio de propagação, certo? E a letra D fala em direção de propagação, certo? Na verdade, uma onda não vibra, certo? Uma onda ela se propaga. Então, o erro desse item aqui é falar em direção de vibração da onda, ok? Enfim, analisando essa letra B e letra D, é o seguinte: direção de vibração é a questão do transversal, ela vibra de cima para baixo, digamos assim, na vertical, que nem as ondas de uma corda, e a direção de vibração longitudinal seria na horizontal, certo? Agora, a direção de propagação de uma onda mecânica longitudinal e transversal, elas se propagam todas duas, digamos, num sentido, numa direção horizontal, todas duas, certo? Agora, a direção de vibração dela é que é essa questão do longitudinal e transversal, assim como nas figurinhas que eu mostrei anteriormente aqui. Então, essa que vibra, né, numa direção vertical,
certo? E aquela que eu tinha mostrado anteriormente, ela vibra na horizontal, vibra na vertical. Então é isso que torna o nosso item B correto, certo? O nosso item B, direção de vibração e meio de propagação, ok? E agora vamos para um quarto exemplo, certo? Quando a onda sonora se propaga no ar, numa certa direção, então aqui tem vários itens, né? Então fica subentendido que a gente vai marcar o verdadeiro. Quando a onda sonora se propaga no ar, numa certa direção, o ar como um todo se desloca na direção da propagação da onda. O ar como um todo se desloca na direção normal, a direção de propagação da onda. As partículas de ar se movimentam de um lado para o outro, na direção horizontal,